Se você soubesse que seus pensamentos criam seu destino, se você soubesse isso intuitivamente, você perderia um dia sequer? Vamos lá. Você deixaria que qualquer pensamento que você não queria experimentar escapasse sua consciência? Portanto, você tem em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Desses 60 a 70 mil pensamentos que você tem em um dia, 90% deles são os mesmos pensamentos do dia anterior. Então, os mesmos pensamentos sempre levarão às mesmas escolhas. As mesmas escolhas sempre criarão os mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos irão produzir as mesmas experiências, e as mesmas experiências criarão as mesmas emoções, e aqueles mesmos sentimentos e emoções familiares irão conduzir os mesmos exatos pensamentos. Sua biologia, seu neurocircuito, sua química, seus hormônios, sua fisiologia e sua expressão genética serão sempre iguais a como você pensa, como você age e como você se sente. Então, sua personalidade cria sua realidade pessoal, e isso é tudo. Sua personalidade é como você pensa, como você age e como você sente. Então, personalidade atual de quem está sentado aqui hoje criou a realidade pessoal atual, chamada sua vida. Então, você concorda que se você quisesse criar uma nova realidade pessoal, você teria que começar a refletir sobre o que você tem pensado sobre e mudar? Sim? E você teria que começar a perceber esses hábitos e comportamentos inconscientes que levam às mesmas experiências, que criam as mesmas emoções, que reafirmam a mesma identidade e decidem se você quer agir e escolhem da mesma maneira. Então, você teria que olhar para essas emoções que você memorizou, que se tornaram parte da sua personalidade e decidir se você quer trazer essas emoções para o seu futuro. Sabe, a maioria das pessoas tentam criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade, e isso é impossível. Nós literalmente temos que nos tornar outra pessoa. Então, se você continuar pensando da mesma maneira todos os dias e fazendo as mesmas escolhas que levam aos mesmos comportamentos, há um princípio em neurociência que é: células nervosas que são ativadas juntas reagem juntas. Então, ao repetir os mesmos pensamentos, escolhas, comportamentos e experiências, você está forçando seu cérebro a ativar nas mesmas sequências, nos mesmos padrões e nas mesmas combinações todos os dias. Contanto que você faça seu cérebro funcionar da mesma maneira todos os dias, você está reproduzindo o mesmo nível mental e você começa a conectar o seu cérebro numa assinatura muito limitada. E essa assinatura finita é como uma caixa no cérebro. Então, pensar fora da caixa significaria que você começa a fazer seu cérebro ativar em novas sequências, novos padrões e novas combinações. E sempre que você faz o seu cérebro funcionar de uma maneira diferente, você está mudando sua mentalidade, porque a mente é o cérebro em ação. Então, o único ingrediente que permite que você esteja no processo é informação, é conhecimento. Porque toda vez que você aprende algo novo, você faz uma nova conexão no seu cérebro. E isso é aprender. Aprender é forjar novas conexões sinápticas. Recordar é manter e sustentar essas conexões. Então, o ganhador do Prêmio Nobel em 2000, Kandel, descobriu que quando as pessoas aprendem um pouco de informação, elas dobram o número de conexões em uma certa parte do cérebro. Cerca de 1.300 conexões a 2.600 conexões. Mas se elas não voltarem a essas informações e revisá-las, dentro de horas ou dias, aqueles circuitos literalmente são podados. Então, quando você começa a aprender informações vitais sobre a natureza da realidade, a nova ciência da possibilidade, e você começa a conectar essas informações no seu cérebro, e você pode repeti-las para que num momento de fraqueza ou em uma hora sombria você não se convença que não tem possibilidades. Então, quando você aprende apenas um pouco de informação,
você adiciona novas suturas na tapeçaria tridimensional da sua massa cinzenta. E se você consegue contemplar e pensar sobre o que aprendeu, você estará fazendo seu cérebro ativar de maneiras novas e diferentes. Quando você faz seu cérebro funcionar de uma maneira diferente, você está mudando sua mente. Então, novos pensamentos devem levar a novas escolhas. E novas escolhas devem levar a novos comportamentos. E novos comportamentos devem criar novas experiências. E novas experiências devem criar novas emoções. E esses novos sentimentos e essas novas emoções devem gerar novos pensamentos, e isso se chama evolução. Então, o seu ambiente controla seu pensamento, ou o seu pensamento controla seu ambiente? Ou poderíamos dizer, sua realidade pessoal cria sua personalidade? Ou sua personalidade cria sua realidade pessoal? Então, seu cérebro está organizado para refletir tudo o que você sabe em sua vida. Seu cérebro é um reflexo do seu ambiente externo. É um artefato do passado, de todas as coisas que você aprendeu e de todas as coisas que você experimentou. Está tudo conectado ou mapeado no seu cérebro. Então, se você acordar todas as manhãs e você levanta da cama do mesmo exato lado que você levantou antes, e depois você desliga o despertador com o mesmo dedo, e então você veste seus chinelos favoritos e entra no banheiro. E você usa o banheiro como sempre. E você se levanta e vai até o espelho e se olha no espelho para lembrar quem você é. E então você entra no banheiro e você se lava da mesma maneira rotineira que você sempre fez. E então se veste e se arruma para encaixar no padrão que é esperado de você. Então você desce para tomar seu café da manhã, o mesmo que você comeu no dia anterior, e você bebe café na sua caneca favorita. E então você dirige para o trabalho da mesma maneira rotineira, a mesma rota, até você começar a trabalhar, onde você faz as coisas que você pode memorizar e faz isso tão bem. E então você vê as mesmas pessoas que apertam os mesmos botões emocionais. Você sabe, aquelas pessoas. Finalmente você se apressa e vai para casa. Você com pressa come. E você se apressa e verifica seu e-mail. E você se apressa e assiste seu programa de televisão favorito, e você se apressa e vai para a cama, onde você se prepara para isso tudo de novo no dia seguinte. Agora aqui está a minha próxima pergunta. Você acha que seu cérebro mudou algo nesse dia? Podemos dizer que você estava tendo os mesmos pensamentos, executando as mesmas ações, vivendo pelas mesmas emoções, mas secretamente esperando sua vida mudar. Você concorda? Então, quando você vai ao mesmo lugar e vê as mesmas pessoas e faz exatamente a mesma coisa, exatamente no mesmo horário que fez no dia anterior, podemos dizer que é o seu ambiente externo que está mudando diferentes circuitos no seu cérebro, fazendo você pensar igual para tudo que você sabe. E desde que você pense igual para tudo que você sabe, tudo a mesma coisa, e você me diz que seus pensamentos têm algo a ver com seu destino, você continua criando mais do... Cutuque a pessoa ao seu lado, por favor. Então você está pensando igual ao seu ambiente. Assim podemos dizer que essa é a sua realidade pessoal. Isso está criando sua personalidade. E é o seu ambiente que está fazendo você pensar e sentir-se igual a tudo que você sabe. Então você teria que concordar comigo que mudar é ser maior que seu ambiente. É ser maior que as condições em seu mundo. É ser maior que as circunstâncias da sua vida. E toda grande pessoa na história sabia disso. Se foi William Wallace, ou Mahatma Gandhi, ou Martin Luther King, ou Joana d'Arc, Madame Curie, Rainha Elizabeth I, ou Abraham Lincoln, todos eles tinham uma visão. Eles tinham um sonho. Não podiam ver, não podiam cheirar, não podiam provar, não podiam sentir, mas a visão estava viva em suas mentes.
Esse sonho estava vivo em suas mentes, que eles começaram a viver como se aquela realidade futura já estava acontecendo no momento presente. Então, você consegue acreditar em um futuro que você não pode ver ou experimentar com seus sentidos ainda, mas que você já pensou várias vezes em sua mente, que seu cérebro está literalmente mudado para parecer que a experiência já aconteceu. Agora, a neurociência diz, é absolutamente possível. Então você acha que consegue se apaixonar com um potencial futuro que existe no campo quântico e adotar emocionalmente essa realidade futura antes dela se manifestar? Tanto que seu corpo, como a mente inconsciente, começa a acreditar que essa experiência futura está acontecendo no momento presente. E você começa a sinalizar novos genes em novas formas, que seu corpo começa a mudar para parecer que a experiência já aconteceu. A epigenética diz que isso é possível. Então, se seu cérebro e corpo são fisicamente alterados para parecer que a experiência já ocorreu, relaxe, porque a experiência vai te encontrar e vai chegar de uma maneira que você menos espera. Agora, por que chegaria de uma forma que você menos espera? Porque se você ficar esperando, não será uma novidade. Tem que te pegar desprevenido e tem que abalar o seu mundo, te deixando sem dúvida que o que você fez dentro de você produziu algum resultado fora de você. E quando você pode correlacionar algo que fez dentro de você e produziu algum evento fora de você, você prestará atenção no que fez e fará isso novamente. E quando a experiência finalmente aparecer e você estiver preso nas emoções da experiência, essas novas emoções então inspirarão você e o levarão a acreditar que isso é possível. E você começa a construir uma network neurológica que te convence que, de alguma forma, você tem uma mão no seu destino. Quantas pessoas estão comigo? Então, se você aceitar esse paradigma, nem que seja só um pouco, você teria que concordar que o modelo quântico da realidade diz que seu ambiente é uma extensão da sua mente, que mente e matéria são tão intimamente relacionados que é quase impossível distingui-las. Então, se o seu ambiente é uma extensão da sua mente e você realmente muda sua mente, não deveria haver evidências em sua vida? Quero dizer, por que mais faríamos isso? Não deveria haver algo acontecendo fora de você por causa da mudança que fez. O conceito de mudança, sabe? Se você não vai mais pensar da mesma maneira, ou agir ou sentir da mesma maneira, você não fará as mesmas escolhas que levam aos mesmos comportamentos, que criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções, que fazem você se sentir como você é. No momento em que você inicia o processo, você entra no rio da mudança. Agora, aqui está o antigo eu e aqui está o novo eu. E há uma lacuna entre os dois. E quando as pessoas começam o processo de mudança, no momento em que elas não irão mais pensar como elas mesmas, no momento em que não irão mais agir como elas mesmas, reclamar ou culpar ou dar desculpas, ou sentir pena de si mesmas ou julgar as outras pessoas, e no momento em que irão parar as emoções que continuam redefinindo-as, elas colocam o pé no rio. Agora aqui está o problema. No momento em que isso acontece, começa a sentir desconfortável. Começa a sentir não familiar. Começa a se tornar imprevisível. E, de repente, você está no desconhecido. Este é o momento em que as pessoas se definem. Porque a parte mais difícil sobre mudança é não fazer as mesmas escolhas que você fez no dia anterior, e no momento em que você começa a inibir esses pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e emoções, o corpo, cuja ânsia pela recompensa, que é a emoção como foi definida como você é,
e o corpo não está recebendo esse sentimento familiar e começa a enviar um sinal de volta para o seu cérebro que diz: comece amanhã. Você é um perdedor. Isso não vai funcionar. Você quebrou uma unha. Seu dia está arruinado. E esses pensamentos são o corpo agindo como a mente, como irá aprender, tentando derrubar você. E se você ouvir essa voz como se fosse verdade, aquela voz, esse pensamento, levará você à mesma escolha, o que o levará ao mesmo comportamento, que criará a mesma experiência, que produzirá a mesma emoção e você dirá, me parece certo. Não, isso parece familiar. Atravessar o rio da mudança é a morte biológica, neurológica, química, hormonal, viciada do antigo eu. É a morte literal do antigo eu. E as pessoas vão me dizer, Dr. Joe, tá bom, mas não posso prever meu futuro, pois estou no rio da mudança. Bem, a melhor maneira de prever seu futuro quando se está no desconhecido é criá-lo. E somente quando você está no desconhecido, quando você está nessa lacuna, se você começar a se sentir confortável com isso, que a mágica acontece. Então, investimos enormes quantidades de energia na construção de uma identidade que é conectado ao antigo eu. E onde você coloca sua atenção, como irá aprender nesse fim de semana, é onde você coloca sua energia. Então, se você mantiver essa fachada, esse ideal de si mesmo indo por um longo período de tempo, tudo pela recompensa sobre o sentimento que você define como você, porque quando você acorda de manhã, a primeira coisa que faz é acordar, e então você vai, oh, onde está o sentimento? Oh, aqui está a culpa. Quase não sabia quem eu era? Tudo bem, agora eu posso pensar sobre meus problemas. E todas as pessoas que são relacionadas a eles, oh meu Deus, procuramos esse sentimento. Então, no momento em que começamos a canalizar nossa energia longe do antigo eu, que é o Davi e Golias, que é o Gandalf na ponte, olhando para o monstro, e quando você começa a tirar sua atenção do antigo eu, que exige uma certa quantidade da sua atenção, e agora você está começando a abandoná-lo, você está pegando sua energia e trazendo-a de volta, e você está dirigindo para um novo futuro, assim dando os primeiros passos no rio. Como somos pessoas, temos que decidir se queremos atravessar ou não. Mas então, se você estiver no rio, em vez de ficar tenso durante todo o processo, você não concorda que seria uma boa ideia refletir sobre quais pensamentos que você quer estimular e conectar no seu cérebro? Você conseguiria planejar seus comportamentos e começar a ensaiar quem você será quando você abrir os olhos? E começar a mudar seu cérebro apenas com o pensamento, para começar a eliminar o ambiente externo e pessoas e coisas e lugares e experiências no seu mundo, você pode fazer o mundo interior mais real que o mundo exterior, até o seu cérebro começar a mudar para parecer que a experiência já ocorreu. Você vai aprender como fazer isso, e há pessoas ao redor do mundo que estão fazendo isso, e eles estão fazendo-o em comum. E então, quando o corpo começa a almejar a emoção que nos tornamos viciado, que nos define, e você é como um viciado passando pela abstinência e as mudanças, você não pensa que poderia ensinar seu corpo emocionalmente sem a experiência. Como seria sentir abundância antes do evento, dando uma amostra do futuro? Agora o materialista diria, bem, não vou agradecer até meu amor aparecer e eu não vou me sentir feliz até que minha abundância, você sabe, finalmente estiver na minha conta corrente. Esse é o antigo modelo de realidade de causa e efeito. Sabe, esperar por algo externo a você mudar como você se sente internamente, e quando essa pessoa ou essa experiência muda como você se sente diferente e presta atenção em quem causou ou o que causou, e esse evento é chamado de memória.
Mas esse é o evento newtoniano da realidade. Você sabe que nossos sentidos definem nossa realidade, mas o modelo quântico de realidade está além dos seus sentidos. Isso significa que você começa a adotar emocionalmente o evento antes de ele se manifestar. E você pode convencer seu corpo emocionalmente que algo já ocorreu e essas emoções estão guiando um novo conjunto de pensamentos. Então você teria que concordar comigo que se você fizer isso corretamente, seu cérebro e corpo não estarão mais no passado. Eles estarão literalmente no futuro. E se você pode agradecer antes do evento ocorrer, oh meu Deus, nós fomos hipnotizados e condicionados em acreditar que precisamos de uma razão para a alegria, que precisamos de um motivo para a gratidão. Esse é o modelo antigo, mas o modelo quântico diz: você agradece antes do evento se manifestar, e você convence seu corpo emocionalmente que já está feito. Porque qual é a assinatura emocional da gratidão? Bem, não significa que algo já aconteceu? Então, se você está agradecendo, você vai para um estado de gratidão. Seu corpo, como a mente inconsciente, começa a acreditar que algo já está feito, e gratidão é o estado final do processo. Então, se você estiver combinando uma intenção clara com uma emoção elevada, e você está em um novo estado de ser, portanto, você está literalmente sinalizando novos genes de novas maneiras antes que o evento ocorra. Assim, seu corpo começa a mudar como você aprenderá, para parecer que a experiência já ocorreu. Você já sinalizou um gene, o corpo já está no futuro e, de fato, se você combinar esse modelo com o modelo quântico da realidade e observar esse destino, seu corpo vai ser atraído para o evento. Então, nossos sentidos devem ser os últimos a experimentar o que a nossa mente criou. E então o materialista esperaria pelo evento ocorrer para agradecer, mas a mente quântica já experimentou o suficiente que quando sua mente e corpo estão no futuro, eles têm um senso de sabedoria. Então pegue esse conhecimento filosófico, informação, e introduza essa informação em sua vida para ter uma experiência que permita você experimentar a verdade dessa sabedoria. E então, se você conseguir experimentar isso várias vezes, você começa a dominar isso. Você vai de filósofo para iniciador para master. E há pessoas ao redor do mundo que estão fazendo o incomum neste momento. Nós estamos em um momento maravilhoso. Esse é o momento da história onde não basta só saber. Esse é o momento na história para saber como. E posso te dizer que desde o filme Quem Somos Nós, depois que ele se tornou uma sensação da noite para o dia, a pergunta mais comum que ouvi, múltiplas vezes, foi: como você faz isso? E por que é tão difícil mudar? Essas são as duas perguntas que eu ouvi repetidamente. Então, a maioria das pessoas espera uma crise ou trauma, ou uma doença, um diagnóstico, uma perda, para finalmente decidir mudar. Temos que ser postos de joelhos para finalmente dizermos chega, e chegamos ao ponto que estamos em crise. Não nos sentimos mais como nós mesmos, e essa é a primeira vez que conseguimos realmente nos ver, porque estamos começando a nos observar através dos olhos de outra pessoa. Mas minha mensagem é: por que esperar? Você sabe que você pode aprender e mudar para um estado de dor e sofrimento, ou você pode aprender e mudar para um estado de alegria e inspiração. Qual você escolheria? Agora, o antigo modelo da realidade, que tem sido forte nas religiões, é que você tem que sofrer, que você tem que passar por todas as emoções que vierem e então mudar. Porém, por que não criar a vida que você deseja no estado em que você está? Começamos a dar workshops em todo o mundo, não porque eu sempre quis fazer isso, mas porque as pessoas ficavam me perguntando: o que você faz? E como você faz isso? E assim nós damos esses workshops por um ano e adivinha o que aconteceu?
Nada. Quero dizer, algumas pessoas tiveram alguma mudança, mas não era nada incrível, sabe? E eu tive que refletir se eu estava fazendo alguma diferença ou não. E eu não sei se eu não estava dizendo isso bem ou se eu apenas, sabe, não estava sendo recebido, mas depois de cerca de um ano, cerca de 9, 10 meses, de repente, começamos a receber e-mails de pessoas. E a primeira linha de todo o e-mail que recebemos era sempre a mesma. A primeira linha era exatamente a mesma, que dizia: "Você não vai acreditar nisso. Eu realmente apliquei o que ensinou e funciona." E assim começamos a ver pessoas se curarem de diferentes condições, tudo se tornou emocionante e então começamos a dar workshops de outros níveis. Porque as pessoas queriam saber mais e então mais níveis e eu nunca planejei fazer nada disso, para ser sincero com vocês. E tivemos um evento em Colorado que foi um workshop avançado e a equipe me puxou para o lado do hotel e me perguntaram se eu estava distribuindo êxtase nos intervalos, sabe? E então, esse evento em particular foi muito emocionante para mim, porque eu comecei a testemunhar a transformação ocorrer diretamente em nosso workshop. E as pessoas estavam tendo uma tremenda liberação de emoções do passado. E então, no final daquele evento, eles disseram: "Venha fazer outro evento." E eu fiquei tipo, eu não sei mais nada. Vamos fazer só mais um. Então fizemos outro e, nesse caso, 7 pessoas tiveram remissões espontâneas. Eles estavam sinalizando novos genes bem lá no evento. Uma senhora com infecções crônicas na bexiga, doença celíaca e sensibilidades alimentares, uma senhora que por 7 anos só comia alface, estava devorando uma pizza e hambúrgueres super animada. E isso chamou minha atenção, porque de repente eu estava testemunhando transformação em tempo real. E eu sabia que algo estava acontecendo por dentro das pessoas. E então nós fizemos esse evento em Seattle e uma senhora tinha esclerose múltipla. Ela estava em uma cadeira de rodas e se levantou logo depois da mediação e atravessou a frente da sala, sem ajuda. Sentindo suas pernas novamente, ela sinalizou um gene bem na mediação. Antes da experiência, ela não estava esperando por algo ou alguém para curá-la. Ela abraçou emocionalmente o potencial no campo quântico antes que ele se manifestasse e silenciou intencionalmente esse resultado. E quando você combina uma intenção clara com uma emoção elevada, você se move para um novo estado de ser. E ela bateu na porta da célula com uma amplitude de energia que literalmente começou a programar o gene. Ativou novos genes e desativou genes antigos. E depois tivemos outro evento que outra senhora com esclerose múltipla do Texas, acredite ou não, ficou sentindo em sua perna. Agora eu estava totalmente absorvido, porque eu sabia em algum nível que estávamos fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, comecei a pensar que deveríamos medir as coisas. Então nós trouxemos uma equipe de neurocientistas e físicos quânticos e fizemos uma parceria com o HeartMath Institute. E começamos a dar esses workshops avançados, e posso dizer por experiência própria, que pessoas como você estão fazendo o incomum. Elas estão fazendo o milagroso. Elas estão fazendo coisas incríveis e elas não precisam ser um monge, ou religiosa, ou freira, ou elas não precisam ser homens ou brancos ou qualquer outra coisa que nos mantém separados. Elas entendem que há uma inteligência dentro delas que lhes está dando vida e essa mesma inteligência que está organizando todas as funções, sabe? Mantendo seu coração batendo. Seu coração bate mais de 7 litros de sangue por minuto. Mais de 378 litros de sangue em uma hora. Mais de 100 mil vezes em um dia. Através de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. E seu sistema vascular é 3% do seu peso corporal, que você perde 25 milhões de células a cada segundo. Você acabou de fazer outras 25 milhões. Você estava pensando sobre isso? Aquela célula do seu corpo passa pela ordem de 100 mil a 6 trilhões de funções por segundo.
Agora multiplique isso por 50 a 70 trilhões de células que compõem seu corpo e que a comunicação está acontecendo mais rápido que a velocidade da luz. Você inala 2 milhões de litros de ar por dia, que em segundos é transportado para todas as células do seu corpo. Você está tentando acompanhar tudo isso? Então há uma inteligência que está nos dando vida. E a questão é, você consegue separar um tempo do seu dia agitado para começar a imitar ela? Você consegue desenvolver um relacionamento com ela? Interagir com ela? Mostre a ela o que você quer, mas não como uma vítima, não como uma pessoa medrosa, pois você tem que ser divino. E quando você inicia o processo de fazer essa mudança, essa mesma inteligência que está lhe dando vida e organizando todas essas funções, é a mesma inteligência que está criando supernovas em galáxias distantes, mantendo os planetas girando ao redor do Sol, fazendo flores florescer. É pessoal e universal. Está dentro de você e ao seu redor. Então, se você começar a pedir a essa inteligência para mover em você, para passar por você e para se mover ao seu redor, você estará batendo na porta das possibilidades. E então, eu aprendi tantas coisas medindo a transformação das pessoas no ano passado. Agora eu sei, sem dúvida alguma, que quando você analisa sua vida dentro da emoção que você memorizou, que você acha que é você, a resposta nunca estará lá, porque as emoções são um registro do passado. E na maior parte você está analisando na caixa do passado. E quando eu estudei os cérebros das pessoas que fizeram isso, seus cérebros pioraram. Posso te dizer por experiência que se você usar seu cérebro para tentar mudar seu cérebro, você só vai piorar o seu cérebro. Eu vi isso acontecer. Se você usa o ego para tentar mudar o ego, você apenas endossará o ego. Se você usar o programa para tentar mudar o programa, você apenas reprogramará mais. Quando você usa a matéria para tentar mudar a matéria, você só se tornará mais matéria. E somente quando você é pura consciência, e eu vi isso repetidamente, é quando você tem domínio para mudar seu cérebro, mudar sua vida, mudar seu corpo e para criar algum tempo futuro. E então dávamos esses workshops porque eu queria ver se era verdade. Eu queria saber o que estava acontecendo e tivemos a sorte de observar o cérebro de pessoas que tinham Parkinson no começo do nosso evento e 4 dias depois, não estava mais lá. Não estava apenas na mente deles, estava no cérebro deles. Pessoas que tinham uma ansiedade terrível. Ansiedade terrível. Você conseguia ver na tomografia cerebral, mas 4 dias depois, nada. Lesões cerebrais traumáticas onde o cérebro estava desligado porque alguém foi ejetado do carro pelo para-brisa. Quem estava de cadeira de rodas, 4 dias depois, cérebro normal. Levantou-se bem no final do evento. Não era a matéria que estava mudando matéria. Era a energia que estava mudando a matéria. Pessoas que tinham enormes libertações de energia de seus corpos aos seus cérebros. Seus cérebros todos eletrificados. Nós capturamos isso. E não era eles que estavam tentando criar isso. Isso estava acontecendo com eles. E você acha que essa pessoa consegue voltar para sua vida cotidiana depois dessas experiências? Nunca mais. Muito interessado nesse conceito chamado informação para transformação. Então, se você der informações às pessoas, você lhes dá conhecimento e então elas podem repetir essa informação. Elas estão começando a estimular e conectar essa informação em seu cérebro. Vocês concordam? Então, se você conectar essa informação no seu cérebro, você pode repeti-la. Vocês concordam? Então, o que você está fazendo é, você está vendo uma imagem, e quando você vê esta imagem, você está descrevendo ela, e você está estimulando e conectando em circuitos, e você está construindo um modelo de entendimento, sim? Então, se você pode instruir as pessoas sobre como aplicar esse conhecimento e desmistificar a experiência, agora a ciência é a contemporânea linguagem do misticismo. A ciência é a linguagem que explica o inexplicável. Não é religião, não é tradição, não é cultura que divide as pessoas.
E no momento em que você começa a falar dessa maneira, as pessoas desligam. Mas a ciência cria uma comunidade. Então, se você simplificar a ciência, onde você aprende um pouco sobre si mesmo, um pouco sobre o cérebro, um pouco sobre genética, um pouco sobre como você funciona, um pouco sobre sua química, conhecimento é poder, mas conhecimento sobre si mesmo é verdadeiro empoderamento. E você pode instruir as pessoas sobre como aplicar esse conhecimento e desmistificar isso até um ponto onde elas podem começar a aplicar isso de uma certa maneira para a experiência. E essa experiência produz algum tipo de transformação. Se você pudesse medir essa transformação, não seria mais informações para ensinar transformação? Vamos lá, e se você medir a transformação e coletar mais informações para ensinar transformação, e você começa a fechar a lacuna entre o conhecimento e a experiência. E foi isso que fizemos no ano passado. E a beleza por trás disso tudo, o momento mais tocante para mim, foi ver as pessoas realmente experimentando seu verdadeiro potencial. E eu realmente não tenho mais interesse em fazer apresentações no Keynote. Não fico empolgado com conferências. Eu quero estar com pessoas que querem fazer isso. Eu quero estar com pessoas que realmente querem aplicar isso. Porque quando você começa a aplicar esses princípios de uma maneira simples, o resultado final disso tudo é mágico. E não há uma pessoa sequer nessa audiência que é tão especial para ser excluído desta equação que somos criadores, isso é quem nós somos. Então, para se retirar da sua vida por um dia, para remover o constante estímulo que te lembra de quem você pensa que é, para não ver mais as mesmas pessoas ou ir ao mesmo lugar e fazer a mesma coisa exatamente na mesma hora, para dar um descanso ao seu cérebro e ao seu corpo, da reidentificação do seu mundo por um tempo suficiente para aprender novas informações e então conecte-o lá e tenha a experiência. E quando você começa a repetir a experiência múltiplas vezes, você começa a desenvolver uma habilidade. E vimos em nosso grupo avançado que a maioria das pessoas, para mudar seu estado cerebral nos Estados Unidos, é preciso cerca de 1,5 minuto a 2 minutos para elas alterarem seus estados. O tempo, em média, para os nossos alunos tem sido menos de 1 minuto. Algumas pessoas fazem isso em 4, 5 segundos e até em 9 segundos. Ei, olhe para mim, estou chegando ao divino antes de você. Mas isso me fez entender algo, é uma habilidade. E quanto mais você praticar, melhor você ficará nisso. E assim, quando você começa a eliminar seu ambiente externo e ir para dentro, como você aprenderá neste fim de semana, se você está analisando e pensando, você não mudou suas ondas cerebrais. E você está basicamente fazendo o que você já faz com os olhos abertos. Você só está fazendo isso com os olhos fechados. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, se você continuar praticando as técnicas, você começará a experimentar o fruto de seus esforços. E fico feliz em dizer que no ano passado nós realmente fizemos história cientificamente porque vimos o incomum acontecer tantas vezes. Então eu não estou aqui para convencer você que é possível. Eu já sei que é possível. Estou aqui para inspirar você a aplicar isso em sua vida. Porque a parte mais difícil de tudo isso, estão prontos? A parte mais difícil é arrumar um tempo para fazer isso. E isso é tudo. Tirar um momento para o seu precioso eu, para começar a mudar, de dentro para fora. E as pessoas que realmente fazem isso, que se curam de doenças genéticas raras, que a ciência diz que nunca iria mudar, a ciência médica que disse esqueça, que estão vivendo uma nova vida sem evidência, em seus corpos, sem marcadores genéticos, nada de normal. E sabe o que eles me disseram? Minha doença foi minha melhor professora. Isso é o que eles dizem. Quando eles estão cruzando o rio e estão aflitos, eles não estão dizendo, por que não está funcionando, deveria estar acontecendo algo. Assim que chegar, você não terá mais esses pensamentos.
Este ano eu aprendi algo realmente incrível. Eu vi uma série de pessoas com condições muito severas mudarem suas vidas ao longo de 2 anos. E eu prestei atenção nisso, porque isso é o que eu faço. E quando escrevi meu primeiro livro, ele realmente tratava de remissões espontâneas. E quais eram esses princípios e qual era a neurociência e a biologia disso, e então eu pensei, quando eu soube o que pessoas comuns como você fizeram para melhorar, que nós deveríamos ser capazes de reproduzir essas mesmas coisas. Em outras palavras, nós devemos ser capazes de ensinar isso. E isso deve conseguir produzir alguns efeitos, e então, se conseguirmos continuar produzindo esses efeitos, estaremos criando uma lei, porque qualquer coisa que é repetível na ciência é uma lei. Então, esses 5 indivíduos que eu estava acompanhando pelos últimos 2 anos, de repente, começaram a ter mudanças muito significativas em seus corpos. Sem evidências de que a doença tinha existido em seus corpos, todos os seus valores sanguíneos e todos os exames de urina, tudo normal. Eles puderam recomeçar do zero. E foi nesse momento incrível que eu comecei a falar com essas pessoas. E eu pedi a elas que escrevessem seus depoimentos. Cada uma dessas pessoas chegou a um ponto em que tinham se superado tanto e que estavam tão felizes com quem elas são, que naquele momento não se importavam se tinham a doença. E sabe de uma coisa? Foi nesse momento que ela desapareceu. Então, quando você está inteiro e completo e ligado a uma visão ou um futuro, é quando isso acontece com você. E isso aconteceu com cada uma dessas pessoas. Assim, quando nós tentamos criar a partir da polaridade, quando tentamos criar da dualidade, quando nós tentamos criar da tentativa e esperança e das orações e desejos, que não são o estado de ser, é isso que produz um milagroso. Que para se tornar divino ou imitar o divino, para ser um criador, você precisa ser divino. Você precisa ser expandido. Você precisa ser invencível. Você precisa ser ilimitado. E quando você desperta essa emoção, você está sinalizando seus genes de novas maneiras.